Boa noite, meus irmãos. É um prazer o nosso reencontro, né? Toda segunda-feira. É bom estarmos juntos aqui no Caritas. E hoje eu trouxe um assunto que é um assunto que está já penetrando muito fortemente no nosso inconsciente coletivo, que é o medo. Então, a gente vê que as pessoas estão cada dia mais assustadas, assombradas e com medo de tudo. E o medo nos causa realmente sensações nada agradáveis, porque ela vem às vezes de um fato real, outras vezes de um fato imaginário e outras vezes de uma ameaça. E o medo, ele tem dois fatores: os fatores exteriores e os fatores espirituais. Os fatores exteriores são aqueles que estão no nosso dia a dia. Primeiro, a perda do emprego. Realmente, principalmente para nós brasileiros, a perda do emprego hoje é uma realidade e é uma assombração na vida de tantas e tantas famílias. Perda de um ente querido. Não é nada agradável a gente perder aqueles a quem nós amamos. Medo de andar de avião, medo de sair na rua à noite sozinho, medo de assistir na televisão noticiários nada edificantes, que a gente colocar na televisão, então são coisas muito maçantes, muito massificantes, e realmente a gente fala, não acontece só lá no noticiário da televisão, pode acontecer também aqui perto de nós, né? E os fatores espirituais são reencarnações fracassadas, pessoas que se imbuíram de um certo tipo de pedidos para realizar numa encarnação, né? Até mesmo nessa, quantos espíritos que estão reencarnados no planeta e se comprometeram a fazer alguma coisa por si mesmo e pelo seu próximo e que deserdaram no meio do caminho, abandonaram tudo. Temos também os traumas psíquicos que vêm do abandono, da rejeição paternal, rejeição maternal. Então nós sabemos que isso existe. Temos aí uma fila de criança para ser adotada e muito poucas pessoas interessadas em amar essas crianças. Temos também as obsessões, que é quando aqueles irmãos com os quais nós tivemos algum desalinho no passado, alguma desavença, e que, estando desencarnados, nos procuram, nos localizam e simplesmente começam a agir para poder, o máximo que puder, nos prejudicar, né? Sem falar, gente, do pânico, que o pânico é o ápice do medo. E a pessoa, quando ela tem pânico, ela desenvolve várias doenças neurológicas, que são as fobias e as síndromes. Então, tem a síndrome do pânico, tem o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, tem o transtorno bipolar, hora alegre, hora triste, tem o transtorno da ansiedade, que a maioria da população tem. Gente, muita criança pequena já sofre desse transtorno e muitas vezes os pais chamam de hiperatividade. Na verdade não é ansiedade. Hiperatividade é uma coisa, ansiedade é outra. Então, por exemplo, tem criança que a mãe fala, domingo nós vamos na praia, é segunda-feira. A criança fica a semana toda. Já está chegando o dia de ir na praia? Gente, isso chama-se ansiedade. É muito comum nas crianças. E a gente trata isso como hiperatividade. Não é ansiedade. Ansiedade tem que ser tratado. É uma doença psiquiátrica. Então, com criança, a gente não vai tratar com tarja preta. Criança, a gente vai fazer tratamento alternativo. A gente vai tratar com homeopatia, né?
com certos tipos de exercícios físicos, pode fazer uma natação, jogar um vôlei, no caso dos meninos um futebol. Para quê? Porque ele correndo, ele libera hormônios, né? E que faz com que essa ansiedade acalme um pouquinho mais. Então, vocês que têm crianças pequenas, prestem atenção nas crianças de vocês, né? Porque isso tudo realmente acontece. Temos também, a maioria é causado por fatores ambientais e neurobiológicos. Isso tem que ser tratado, tanto no médico como tratamento espiritual. Mas as pessoas acham que o remédio cura. Realmente, o remédio ajuda, ele desenvolve o hormônio, né, que é o hormônio da alegria, a ocitocina, ele faz com que funcione no nosso corpo. Mas, gente, se o corpo não tá bom, o espírito também não tá, porque a doença vem de dentro para fora. Então, é quando nós temos que fazer o tratamento espiritual para equilibrar as nossas energias, ou seja, harmonizando os nossos pontos de força ou chakras. E hoje eu até mandei para todo mundo aqui do Caritas um vídeo de uma universidade lá em Minas Gerais, que os pesquisadores estão pesquisando os efeitos do passe espírita dentro dos hospitais. Quem tem o zap de alguém aqui do Caritas, da Escolinha de Jesus, está lá. Então, já saiu até publicada numa revista americana de medicina sobre isso. Então, principalmente as pessoas que têm problema cardíaco, têm uma melhora. Os que aceitaram tomar o passe, eles tiveram alta uma semana antes daqueles que não aceitaram. Porque tem que se respeitar o problema religioso. Cada um tem a sua convicção e nós temos a obrigação de respeitar todo mundo. Mas essa transmissão de energia tão boa. Então, muitas vezes, nós aqui que estamos no Caritas há 35 anos, né, trabalhando, já recebemos aqui tantas e tantas pessoas, casos, gente, que vocês não podem calcular e que as pessoas, através do tratamento médico e do tratamento espiritual, conseguiram se reequilibrar, equilibrar as suas energias e seguiram a sua vida. Então, gente, o medo é uma coisa que está presente dentro do ser humano e nós é que temos que combatê-lo. Vocês lembram naquela passagem de Jesus, que Jesus caminhou sobre as águas? E os apóstolos, quando viram aquilo, ficaram maravilhados. E Jesus falou, venha. Mas na hora que começou a andar, acho que foi Pedro, ele teve medo e ele começou a afundar. E Jesus o levantou. E também temos aqui no nosso Evangelho, no capítulo 16, a parábola dos talentos, é o item 5. Lembra dos talentos que o Senhor foi viajar, deu para um servo 10 talentos. Deu para outros 5 talentos, para um talento. O de 10 talentos trabalhou aqueles talentos, quando o servo voltou, devolveu o dobro. O de 5, a mesma coisa. O de 1, por medo de perder o talento, de perder o que ele fez, ele enterrou e só devolveu 1. Então, gente, nós temos a única pessoa que pode vencer o medo, somos nós mesmos. E a pior coisa que tem é nós não lutarmos contra isso. Então, para a gente poder entender, tem pessoas que vivem uma vida agradando todas as pessoas, fazendo tudo aquilo que os outros querem, e quando ela se encontra com ela mesma, ela está frustrada, que ela fez tudo que ela não queria, mas de medo de perder o afeto, a admiração, o contato com as pessoas, a amizade, ela faz aquilo. Então é a hora que a pessoa tem que começar a fazer a sua reforma íntima. É a hora que ela tem que começar a conhecer o seu interior. Porque é lógico,
nós não agradamos a todos, mas nós temos que nos colocar adiante dos outros. Isso me convém, isso me faz feliz, então eu vou fazer. O outro não gosta, é problema dele. Melhor ele não gostar do que eu ficar insatisfeita. É isso, porque Jesus sempre falou para os apóstolos isso. Vá e faça. E muitos deles vacilaram com medo de não conseguir. Quando eles não conseguiram curar os doentes, os leprosos. Então, Jesus falou, se tivesseis fé como um grão de mostarda, transportaria uma montanha de um lado para o outro. E assim acontece conosco. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, o que vai acontecer? Nós vamos viver de uma maneira em que vamos acumular frustrações durante toda a nossa vida. Isso vai sendo no nosso corpo físico marcado e depois o que acontece? As doenças aparecem, principalmente o câncer. O câncer é uma doença de cunho emocional, ou desta vida ou das vidas pregressas, mas ela é uma doença de cunho emocional, isso é comprovado. Então, pessoas que não dão vazão às suas emoções, pessoas que são contrariadas, pessoas que não sabem se colocar no seu meio social, então que vivem sempre à sombra do outro. Então essas pessoas simplesmente guardam até um dia que o corpo espiritual não aguenta mais e coloca para fora. Eu mesmo aqui, num dos trabalhos da casa que nós temos de assistência aos doentes encarnados e desencarnados, então um dia recebemos uma mensagem de uma irmã dizendo, ela desencarnou de câncer, dizendo, a minha vida foi uma farsa, foi tudo mentira. Ou seja, fez tudo para agradar todo mundo, mas não agradou a ela mesma. E isso é muito complicado. Nós já somos adultos, não somos crianças, porque a criança ter medo do escuro é natural, que ela não sabe o que vai encontrar. Mas cabe a gente, os educadores, explicar que o medo não existe. Então, se uma criança na casa de vocês tem medo do escuro, ande com ela no escuro, porque ela confia em você, ande com ela no escuro. Porque o escuro e a luz são dois pontos diferentes, mas também que tem a sua parte boa. Nós no cinema nos sentamos no escuro e nós assistimos o filme e nós nos divertimos. Em casa muitas pessoas não apagam tudo para assistir a TV. É o escuro. E por que não pode dormir com a luz apagada? Eu conheço muitas pessoas, principalmente as nossas assistidas aqui, gente que dorme de luz acesa, porque eles têm medo, né? Então você vê que o medo não depende da classe social, não depende do sexo, não depende da religião, não depende de onde mora, não depende nada disso. É uma coisa individual, é uma coisa que nós abstraímos para nós mesmos. Então, quando a gente tem medo, fica muito difícil da gente poder lutar. Eu trouxe umas frases aqui sobre o medo, né? Que diz assim, ó. O medo provoca o desperdício na alma humana. Quem vive com medo, realmente, esquece de viver. Porque, pensemos bem, se os grandes navegadores, os descobridores, eles tivessem tido medo, o nosso continente não teria sido descoberto. Se os bandeirantes tivessem medo, não teriam desbravado o Brasil. Porque nós não temos uma área continental desse tamanho, porque marcaram lá. Não, foram os bandeirantes que foram desbravando e demarcando o território do Brasil. Se os cientistas tivessem medo de se contaminar nos laboratórios, nós ainda estaríamos vivendo como os homens da caverna. Não teríamos medicamentos, não teríamos
aparelhos de ponta dentro da medicina, não teríamos internet, satélites, enfim, estaríamos estagnados. Então, essas pessoas que ousaram a não ter medo foram que deram o impulso na humanidade do progresso e do bem-estar para a grande maioria. Agora o outro. O tímido tem medo antes do perigo, o covarde durante e o corajoso depois. E isso é verdade. Quando acontece alguma coisa, um acidente, e a gente tem aquele ímpeto de ir socorrer, depois que passa, fala, nossa, como eu fiz isso? Né? Porque ele foi mais forte do que ele. Já o tímido, ele se acovarda. Ele não quer, ele fica olhando de longe, só se ele se sentir seguro vai. Mas o corajoso não. Então ele vê uma pessoa se afogando, não sabe nadar, ele vai lá e se atira. Eu quero salvar essa pessoa. Depois que ele vai pensar, nossa, eu também podia morrer, eu não sabia nadar. E isso faz com que a gente vá vendo os exemplos que nós podemos realmente transmutar isso dentro de nós. O outro, só erra quem produz mais. Só produz quem não tem medo de errar. É verdade. Se a gente não ousar, se a gente não tentar, a gente não vai saber se a gente vai conseguir ou não. Porque na vida só tem duas respostas. Ou sim ou não. Mais ou menos não existe. Ou dá certo ou não dá certo. Tentei, deu certo? Beleza, ótimo, maravilha. Não deu certo? Vou tentar de novo. Vou fazer outro caminho. É assim que a gente tem que fazer em tudo na nossa vida. Não podemos ficar parados esperando que as coisas caiam do céu. Porque, gente, do céu é chuva e bênçãos para quem merece. Para quem não merece, nem bênção cai. É. As massas humanas mais perigosas são aquelas em cujas veias foi injetado o veneno do medo. Então, gente, vamos ver. Olha, desde que o homem está na Terra, o homem é briguento. Ele tem o instinto da guerra. Mas, se os outros se acovardassem, hoje nós viveríamos como? Acorrentados, escravizados, porque até mesmo no tempo da escravidão do Brasil, os negros fizeram seu mutim, fugindo e criando os quilombos. Eles sabiam se capturados, seriam mortos, mas eles tentaram, eles enfrentaram o medo. E nas guerras é a mesma coisa. Se as nações não se unissem, hoje nós seríamos subjugados pelo Hitler. Será que estaríamos vivos se não fôssemos branquinhos, de olho azul, cabelinho liso? Talvez não, né? A grande maioria da terra já teria sido extirpada. Então, é isso aí. Porque em muitos lugares o medo faz com que os povos se retraiam. Mas vocês lembram do acontecimento há muito tempo atrás na China, de um jovem que parou na frente de um tanque de guerra? Isso foi comentado no mundo todo. Desde esse episódio, a China se abriu para o mundo. Ela deu mais liberdade para o seu povo. Não a liberdade que nós temos, porque lá não tem democracia. Mas aconteceu isso. Então, a coragem daquele jovem, que nós não sabemos se foi morto ou não, mas ele lutou. Vocês viram o jogo ontem da Copa? Aquelas pessoas que entraram em campo para se manifestar contra o governo russo, vão ser presas? Foram presas. Mas elas foram lá, elas driblaram o medo, elas acreditam naquele ideal, que não é só o sonho delas, é um sonho da grande maioria. Então, são essas pessoas que nos ajudam, dando exemplo, a gente a enfrentar as nossas coisas. Porque tem muita gente que fala, gente, eu tenho medo de ter uma doença, ai, Deus queira que eu morra que nem um passarinho. Aí a pessoa fala, mas também morrer, eu tenho medo de morrer. Não, tem medo da doença, tem medo de morrer. O que mais? Pensando bem, olha, eu tenho medo de ser assaltada. Quando vai ver, eu já falei essa resposta com uma amiga minha, que ela tem medo de tudo, de panela de pressão, de trovão, de tudo. Eu falei pra ela, vai pro psicólogo, você tá doente, precisa se tratar.
Porque você ter medo de coisas mínimas, você pode ter um receio, mas você pode sair na rua e estar esperta. Ver se você pode sair, se não tem ninguém rondando tua casa, quando você vai chegar a mesma coisa. Mas se você atrair aquela pessoa para você ser assaltado, não tem doutor que dê jeito. Então a única coisa que você faz é pedir: meu anjo da guarda, me proteja. Se ele leve tudo que é de material, me deixando inteiro, tá bom. Agora imagina só, você vai dormir, ai, tenho medo que alguém arrume minha porta. Tenho medo de temporal. Gente, você não dorme, você fica a noite toda em pânico. Chega de manhã, dá um trapo, dá um capo, não consegue fazer mais nada. Então, e tem gente desse jeito. Gente bem informada, gente com acesso à instrução, gente com acesso à leitura, à internet, e fica fazendo isso. E ainda dizem que são espíritos. Pode uma coisa dessa? O espiritismo é a doutrina que liberta o homem de todas as coisas. Então, se nós termos esse medo, se a gente tem essa angústia, tudo isso, nós não podemos dizer que somos espíritas. Nós podemos dizer que somos simpatizantes, que achamos bacana o espiritismo. Mas por quê? Porque senão nós não confiamos. Se nós não confiamos no Pai Eterno, se nós não confiamos no que os espíritos nos ensinam, então nós não podemos ser os espíritas. Porque os espíritas, eles têm confiança total no Pai. O espírita, ele entende que existem as leis universais e que ela não é só para mim, para o outro, é para todos iguais. Deus não pune nenhum filho seu. Deus simplesmente ama, desde aquele mais perfeito até aquele que está hoje temporariamente afastado do caminho do bem. Deus ama todos igual, porque senão não seria Deus, senão não seria o nosso Pai, senão nós não creríamos na existência dele, né? Então, isso aí que nós temos que perceber. Outra, não tenho medo da morte, tenho medo da vida. Muita gente pede a morte sempre, achando que morreu, vai para o céu. Acabou, não tenho mais sofrimento. Os suicidas principalmente, né? Lê do engano. Aí é que começa o sofrimento. Aí é que começa o ranger de dentes. A vida é nos dada como uma grande oportunidade para nós vencermos todos os obstáculos que nós mesmos colocamos na nossa frente. Tem um poema do Drummond que fala: tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Vocês conhecem esse poema do Drummond? Gente, a pedra que está no caminho, quem colocou? Nós. Quem tem que tirar? Nós. Então, no nosso caminho sempre tem muitas pedras, mas a gente vai lá e vai retirando uma a uma, para que a gente possa ir vencendo todas as provas e as expiações que nós temos que passar. O outro, o medo derrota mais pessoas do que qualquer coisa no mundo, é verdade. A pessoa amedrontada, ela não tem força para lutar com nada. Onde o medo está presente, a sabedoria não consegue entrar. Gente, é verdade. Porque quando você se fecha naquele mundo, nada penetra. Mesmo que ela ouça aqui na casa espírita, mesmo que tenha um conselho de um terapeuta, de um amigo, não entra. A cabeça fica fincada naquilo. E perder o medo é se atirar no escuro, enfrentar o desconhecido. Mas, gente, qual é o desconhecido para nós? É aquilo que a gente não conhece. E eu tenho uma filosofia de vida, minha, Maria Lúcia, que as pessoas, muitos são saudosistas. Quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 18 anos. Eu tenho para mim sempre que o melhor ainda vai vir. O que passou, eu já vivi. Foi bom, não foi? Teve coisa boa, teve coisa que não foi, mas passou. Mas eu acredito que o futuro tem muito mais para me ofertar, porque eu ainda não vivi o futuro. Eu estou vivendo o presente.
O meu passado eu já sei. Mas o meu futuro, e quem vai fazer o meu futuro? Sou eu. Com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com a minha boa vontade, com aquilo que eu tenho vontade de fazer e saio da minha casa para realizar. Então eu sei que eu estou fazendo o meu futuro. E para quê? Para que um dia Jesus possa confiar uma pequena tarefa a todos nós. Porque nós não vamos viver sempre na terra. Um dia vamos para a pátria espiritual. E lá vamos fazer o quê? Quando já estivermos equilibrados. Estudar e trabalhar. Nem que seja limpando, tirando as crostas de pensamentos negativos das paredes, servindo um caldinho energético para os doentes, falando uma palavra amiga, fazendo uma oração para o nosso próximo, admirando a natureza espiritual. Mas alguma coisa a gente vai fazer, alguma tarefa. Então é agora que a gente tem que se preparar. Não é chegar lá e falar, quando eu chegar lá, eu vou estudar, vou fazer. Não, não vai. Quando chegar lá, é o último da fila. Vai ficar lá, por quê? Porque teve oportunidade e não fez. E para curar o nosso medo? Quais são os remédios para combater o medo? Primeiro, confiança. Temos que ter confiança em Deus, na espiritualidade e em nós mesmos. Isso é primordial. Segundo, coragem. Sem coragem não se faz nada. Temos que ter essa coragem de arregaçar as mangas e falar, eu vou fazer, eu vou conseguir. Porque se Lucy, eu e mais outros amigos que hoje não vivem mais aqui, não tivéssemos tido coragem, essa casa não existiria. Porque eu e ela comprando uma casa e o meu marido e o dela criticando a gente. Suas malucas, como vocês vão pagar a casa? Compramos outra casa, reformamos, de lá compramos essa, mais pessoas se agregaram ao nosso grupo e aqui estamos há 35 anos. Se nós não tivéssemos tido essa coragem, 2 donas de casa, mas tivemos coragem, a espiritualidade nos encorajou, falou, vai pra frente, vocês vão conseguir. A vitória foi nossa? Não, a vitória é de todos nós que estamos aqui. Mas nós demos o pontapé inicial. Podíamos, quando fechou o outro lá, que era uma casa alugada, nos pediram, e nós não tínhamos cash, nós podíamos falar, cada um procura um grupo e vão ser felizes onde vocês quiserem. Mas nós não, tínhamos já muito afeto na casa. E lutamos, e ela está aqui, graças a Deus, iluminada, forte, amparando todos que batem aqui nessa porta. E nós somos muito felizes por isso. Não que queiramos que nos dê os louros, não pelo contrário, mas porque nós fomos totalmente desprovidas do sentimento do apego, do sentimento da vaidade, do sentimento da crítica e enfrentamos. E graças aos amigos espirituais, essa casa está aqui luminosa, recebendo todos vocês. Fazemos agora, dia 27, aos 35 anos. Então, força, gente. A força, tem gente que fala, não sei onde eu fui buscar essa força. Onde está a força? Dentro da gente. É dentro da gente que tem a força. Não adianta eu falar, ai, Lucy, me dá uma força. Ela vai falar, pô, não dá, tu tem que achar a tua, que eu já achei a minha. Não é verdade? É nós que temos que buscar a força. É difícil? Às vezes é, porque às vezes o desânimo bate na gente. Mas, gente, a gente tem que entender que nós somos o quê? Nós somos luz. Nós somos energia. Nós somos vida. E temos que ter essa força. Além da nossa força vital, essa força espiritual que sai lá das entranhas do nosso espírito e faz com que a gente caminhe para frente, que a gente seja empurrada. Essa força é muito importante. Em créditos ao desânimo, show desânimo, força para todos nós. A fé é muito importante também, porque a fé, ela remove montanhas. A fé faz a gente enxergar coisas
onde muitas vezes passariam despercebidos a nós mesmos. Então temos que ter fé, cada um dentro da sua convicção, mas temos que ter fé. E a primeira fé que a gente tem que cultivar é em nós mesmos. A fé de acreditar que somos capazes, a fé de acreditar que nascemos para vencer, e a fé aliada à fé humana, que é a nossa, e a fé divina, que essas duas que nos conduzem na nossa jornada. E por último, a determinação. A gente traçar paralelos para nós daquilo que nós queremos e ir atrás, correr atrás, ir em busca, determinados. E é assim que nós vamos vencer o medo. Então, para terminar, eu vou ler o Salmo 23, que foi escrito pelo rei Davi, quando estava cercado pelos inimigos, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Então, não se esqueça, o nosso pastor está nos conduzindo. E é segurando na nossa mão que nós vamos desbravando o nosso caminho e desbravando a nós mesmos. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos.